Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: vale a pena o risco de esticar a corda do elenco profissional por causa do Campeonato Carioca? A decisão do presidente do Flamengo foi coerente? É razoável? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a decisão do presidente do Flamengo de determinar que o time profissional, que o elenco principal do Flamengo seja escalado para os jogos do Campeonato Carioca. Isso começou na vitória sobre o Vasco por 1-0. Eu vou trazer aqui alguns pontos, trazer algumas análises, o que eu penso sobre isso. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro link, você tem o link para você baixar, no primeiro comentário você tem o link para você baixar o app do FlashScore, é o app que eu uso aqui no meu trabalho, e em 2026 também vou continuar usando o app do FlashScore para as estatísticas, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e na noite de quarta o Flamengo enfrentou o Vasco pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Um jogo que acabou virando muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo já tinha jogado 3 vezes no Campeonato Carioca com o seu time sub-20, comandado pelo técnico do sub-20, pelo Bruno Pivetti, e tinha conquistado apenas 1 ponto em 9, né? Perdeu 2 vezes para Bangu e Volta Redonda e empatou com a Portuguesa. E esses resultados deixaram o Flamengo com um risco muito grande de ser eliminado na fase de classificação do Campeonato Carioca, ou seja, não ir ao mata-mata do Campeonato Carioca, e pelo regulamento desse ano, quem não vai ao mata-mata do Campeonato Carioca, automaticamente, os 2 que não vão para o mata-mata, automaticamente estão na disputa do quadrangular do rebaixamento do campeonato. Então, o cenário do Flamengo era lanterna do grupo B do Campeonato Carioca, enfrentando na sequência Vasco ontem e Fluminense no fim de semana, e pelo planejamento original, o Flamengo jogaria contra Vasco e Fluminense também com o time sub-20. O time sub-20 que só tinha feito 1 ponto contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. E aí, ontem de manhã, numa nota oficial publicada nas mídias do Flamengo, o clube disse que uma decisão institucional, uma decisão da instituição Flamengo, não do departamento de futebol, uma decisão que foi vendida como uma decisão do presidente do clube, do Luiz Eduardo Batista, o BAP. O Flamengo, ele é um clube com um modelo presidencialista. No fim das contas, decisão final é do presidente. O BAP tomou a decisão e determinou que o grupo do Flamengo que iria jogar o jogo contra o Vasco seria o grupo principal, o grupo de jogadores do time principal, o grupo que na temporada passada ganhou o Brasileiro, Libertadores, além de outros títulos. Então, assim, essa foi uma decisão da direção, da presidência, e foi acatada pelo departamento de futebol. O José Botto, que é o diretor de futebol, antes do jogo, na entrevista à equipe do Sport TV, o José Botto quis claramente deixar marcado que a determinação do presidente não envolvia a escalação do time, tá? Então, só pontuando aqui, o BAP não quis escalar, não quis dizer, joga o Rossi ou joga o Diogo Alves, ou tem que jogar o Léo Pereira, tem que jogar o Pedro. Ele não se meteu isso. Ele falou que, por uma decisão do Flamengo, do clube, o Flamengo seria representado nesse jogo pelo time principal. Então, o Botto quis deixar isso muito claro, até falou que no tempo todo, nesse 1 ano que ele está lá, o presidente nunca quis nem minimamente se meter em escalação, mas deu essa determinação. Num primeiro momento, me pareceu que o Felipe Luiz não tinha gostado muito, porque quando chegou, o Felipe Luiz foi fazer aquela entrevista de pré-jogo, ele falou: sobre essa decisão vocês conversem com o Botto. Na entrevista pós-jogo, o Felipe Luiz já parecia muito mais
muito mais maleável, não sei se é uma boa palavra, o que ele disse. Não, planejamento ele existe, mas ele pode ser alterado, ele pode ser modificado, e foi o caso e tudo mais, foi uma decisão institucional e parará, parará. No fim das contas, a decisão, ela trouxe um cenário positivo, por quê? Porque o Flamengo jogou muito bem contra o Vasco, a atuação do Flamengo contra o Vasco foi muito boa, foi uma atuação em que o Flamengo dominou praticamente o tempo todo o jogo, tirando ali os primeiros 20 minutos que foi uma trocação, né? O Vasco tendo muito volume de jogo pelas pontas, né? Que é uma característica do Vasco, né? Nuno Moreira de um lado e o Andrés Gomes pelo outro. Então, assim, muito volume de jogo, o Vasco explorou ali alguns espaços nas costas dos laterais do Flamengo, então o primeiro 20 minutos foi ali uma trocação com chances dos dois lados ali, ou quase chances dos dois lados. A partir dos 20 do primeiro tempo, o Flamengo assumiu o controle do jogo, e aí na primeira etapa teve várias oportunidades. O Léo Jardim fez pelo menos 2 grandes defesas, e no segundo tempo, depois da expulsão merecida para mim do Cauã Barros, que deu uma solada na panturrilha do Carrascal, e o Bruno Arleu estava de frente para o lance, então ele viu inteiro a ação da chuteira de cima para baixo, colocando ali, fixando as travas, então ele deu cartão vermelho no campo, e era um cartão vermelho para mim justo, e aí o Flamengo dominou ainda mais e ganhou por 1-0, num gol do Carrascal, depois numa batida de fora da área de primeira, muito bonita até, e conseguiu vencer o Léo Jardim, mas o Flamengo ainda teve várias outras chances com Cebolinha, com Pedro, então o Flamengo teve muito, e inclusive, se você pegar as estatísticas que eu tô deixando aqui, que eu peguei lá no Flash Score, estatísticas de atropelo do Flamengo em termos de finalizações, em termos de volume de jogo, 10 defesas do Léo Jardim, então foi um atropelo. E principalmente chamou muita atenção a boa forma física que os jogadores do Flamengo aparentaram, né? E o Flamengo jogou com um time misto, na verdade, né? Porque não jogou, dos titulares não começaram jogando Varela, Léo Ortiz, Alexandro, Jorginho, então assim, Arrascaeta, Pedro, considerando que o Pedro é titular do time, então vários titulares não começaram jogando, um time misto. Depois no segundo tempo o Alexandre entrou, o Pedro entrou, o Samuel Lino entrou, então o Felipe Luiz administrou os minutos lá. Então no fim das contas, o Flamengo mostrou um bom desempenho físico e técnico no jogo. O Flamengo foi bem superior ao Vasco, venceu mais um clássico, aliviou um pouco a corda ali da possibilidade de ficar fora do mata-mata do Campeonato Carioca, e ao ficar fora ele obrigatoriamente jogaria o mata-mata, o quadrangular do rebaixamento. Então no fim, esportivamente deu certo a decisão, e agora o Flamengo vai tentar recuperar esses jogadores, porque no fim de semana tem jogo contra o Fluminense. Agora eu queria falar da decisão em si. Vale a pena arriscar o curto prazo e o médio prazo do futebol profissional do Flamengo pelo Campeonato Carioca? Eu penso que não. Eu acho que não. E não estou falando isso agora. Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto eu sou crítico dos campeonatos estaduais nos tempos atuais terem algum tipo de prioridade para clubes que pensam muito mais em coisas muito maiores do que o campeonato estadual, tá? E eu falo isso há muito tempo. Eu considero que você minimamente poupar para o campeonato, poupar em Libertadores ou Copa do Brasil para campeonato estadual, para mim eu não vejo que não faz sentido, e há muito tempo. E falo sobre isso há muito tempo. Então assim, e continuo pensando dessa maneira aqui. Na nota oficial que o Flamengo soltou, o Flamengo diz como argumento para trazer o time profissional, trazer o time principal, o fato de que o quadrangular do rebaixamento inclui 2 datas a mais num calendário já muito cheio. Isso é uma verdade, mas eu acho que isso não explica. Por quê? Que eu vou trazer aqui. Como é que é o regulamento do Campeonato Carioca?
São 12 clubes divididos em dois grupos de 6, sendo que você enfrenta os times do outro grupo. Então, na primeira fase, você tem 6 jogos para cada time. Passados esses 6 jogos, os 4 primeiros de cada grupo vão fazer os mata-matas de quarta, semi e final. E os 2 que não conseguirem ir para o mata-mata jogam um quadrangular do rebaixamento. E esse quadrangular é em ida e volta, num total de 6 rodadas. Então, o mata-mata do Campeonato Carioca tem 4 datas. E o quadrangular do rebaixamento tem 6 datas. Então, é verdade que quem joga o quadrangular do rebaixamento acrescenta no seu calendário 2 datas. É verdade. Só que o regulamento diz que no quadrangular do rebaixamento só o último colocado cai. Então, futebolisticamente, a chance do Flamengo cair no Campeonato Carioca era praticamente 0. Por quê? Porque se o Flamengo fosse para o quadrangular do rebaixamento, o Flamengo botaria o time titular. Em 2 jogos, ele ganharia os 2 jogos com o time titular. Acho muito improvável que o Flamengo não ganhasse. Faria 6 pontos e já estaria livre do rebaixamento. Porque como só cai um time, como só cai o pior, eu acho muito difícil que o lanterna do quadrangular do rebaixamento faça 6 pontos. Então o Flamengo poderia jogar 2 jogos com o time titular, 3 no máximo, somar 9 pontos ou 7 pontos que sejam, já garantir que ele não cairia e poupar e botar de novo o time sub-20 nos últimos 3 jogos. Aí o pessoal diz que tem lá um regulamento que diz que não pode botar time sub-20 depois da 4ª, 3ª rodada e tudo. Gente, com o Flamengo jogando Brasileiro, Supercopa, Recopa, você acha que o Flamengo iria se preocupar com essa linha do regulamento que diz... meu irmão, quadrangular do rebaixamento, fiz a minha, bota o time sub-20 de novo. Então, assim, eu entendo que esse argumento não é... Ele, embora seja verdade do ponto de vista de fato, eu acho que esse argumento não explica a decisão de você trazer o time principal para esses jogos. Para mim, só tem 2 motivações para você trazer o time principal para esses 2 jogos. Para os 3 jogos restantes da fase de classificação do Campeonato Carioca, foi contra o Vasco ontem, será contra o Fluminense no fim de semana e será contra o Sampaio Corrêa mais para frente na outra semana, né? Sem ser a semana que vem a outra. Então, assim, para mim só tem 2 explicações. Ou, o medo do Flamengo tomar 2 goleadas dos rivais. Por quê? Porque se o Flamengo joga com... Se o sub-20 do Flamengo não aguentou o tranco contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda, o que o sub-20 do Flamengo potencialmente faria contra o Vasco jogando com o time principal e o Fluminense jogando com o time principal? Era um risco grande de haver uma derrota dura, uma derrota feia. Então, isso pode ter sido um motivador. E a outra que é a diretoria não abre mão de brigar de verdade ou de ser campeão carioca. E considerando o cenário, o poderio dos times, se o Flamengo jogar com o time principal, o Flamengo é o principal favorito a ser campeão carioca. De novo, o Flamengo já ganhou os últimos 2, poderia ser mais um tricampeonato. Então, para mim, só tem essas duas explicações. A explicação do quadrangular do rebaixamento, para mim, não me convence, porque você só cai o último, então você poderia muito bem resolver tua vida em 3 jogos com o time principal e descansar o time principal nos outros 3. Para mim, só tem essas 2 explicações. Ou é risco, medo de tomar uma super goleada, ou 2 super goleadas, contra Vasco, que seria ontem, e contra o Fluminense com o sub-20, ou a importância, a necessidade, a obrigação, embora eu não goste de usar a palavra obrigação, da diretoria de querer ser campeão carioca de novo. E aí eu entendo que isso não faz muito sentido. Por quê? Vale o risco de você trazer o seu elenco principal, os seus jogadores principais, com 12 dias de treino, 11, 12, 13 dias de treino, para jogar 4 jogos importantíssimos seguidos. E por que eu tô falando 4 jogos? Porque a sequência do Flamengo vai ser assim: Vasco ontem, Fluminense no fim de semana, São Paulo no Morumbi na quarta que vem, na estreia do Brasileirão,
e Corinthians em Brasília no outro fim de semana. Esse fim de semana agora é Fluminense. No outro fim de semana é Corinthians valendo Supercopa. Eu penso que você esticar a corda do elenco principal, mal preparado, não, mal preparado vou até trocar, mas sem a preparação ideal para um começo de temporada, depois de um ano ultra mega desgastante, tanto físico quanto mentalmente, você trazer esse elenco antecipadamente, com 10 dias de preparação, para jogar 4 jogos seguidos, com corda esticada. Por quê? Se você traz para jogar contra Vasco e Fluminense, você vai ter que esticar a corda. Não adianta você entrar meia boca. Contra o São Paulo, no Morumbi, já é jogo valendo 3 pontos de Brasileirão. O mesmo 3 pontos que vale agora, na estreia contra o São Paulo no Morumbi, valem os mesmos 3 pontos da 36ª rodada, que é um jogo que pode valer o título. É a mesma importância. A significação dos 3 pontos é exatamente a mesma. E depois valendo uma taça Supercopa do Brasil contra o Corinthians no Mané Garrincha. Você, para mim, queima etapas. Eu entendo que é uma decisão que para mim não vale o risco. Para mim não se justifica. Não estou nem considerando os impactos no médio prazo, porque esse ano, de novo, vai ser um ano dividido, né? Um ano em que, no meio do ano, você vai ter uma pausa significativa no calendário do futebol brasileiro, por conta da Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo você deve parar ali no começo de junho, vai voltar no meio de julho. Então, ao contrário de 2025, quando o futebol brasileiro parou, mas o Flamengo e os outros 3 times que jogaram a Copa do Mundo de clubes, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, não pararam, desta vez todo o futebol brasileiro vai parar, menos os jogadores que forem convocados por suas seleções para a Copa do Mundo. E o Flamengo deve ter alguns, mas a maioria do elenco do Flamengo vai ter férias no meio do ano, vai ter férias durante o período da Copa do Mundo. Então, você vai dividir de novo o calendário. Então, assim, o Flamengo, com essa decisão, ele traz antecipadamente do que estava planejado pelo próprio Flamengo, os jogadores, e talvez cobrando uma conta no curto prazo para essa sequência de 4 jogos, Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians, e talvez trazendo consequências para o médio prazo, até a pausa para a Copa do Mundo. E no médio prazo você vai ter jogado quase metade do Campeonato Brasileiro e vai ter jogado a primeira fase da Copa Libertadores. Vale o risco pelo estadual? Para mim, não vale. É a minha opinião. Não sei o que você pensa, não sei o que você entende de campeonato estadual, mas para mim não vale. E foi a decisão tomada pelo BAP. E foi a decisão que, aparentemente, hoje está encampada e está aceita, imposta, defendida pelo Departamento de Futebol. Eu acho um risco desnecessário pensando no Campeonato Carioca. Porque, de novo, um time como o atual momento do Flamengo, o Campeonato Carioca tem baixíssima relevância para o Flamengo. Só lembrar, em 2024, em 2021, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e só o Campeonato Carioca. E a percepção do ano do Flamengo foi: o Flamengo passou o ano inteiro sem ganhar nada. E ganhou o Campeonato Carioca. Então, assim, pensando nesse princípio, eu acho que é uma decisão ruim. Você arrisca o curto prazo dessa sequência de 4 jogos e você talvez arrisque o médio prazo, porque se você perde um jogador, se você tem um jogador machucado aí por uma preparação longe da ideal, você pode perder esse jogador que pode ser importante quase no primeiro turno todo do Brasileiro. Ou pode perder esse jogador na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Eu acho que o risco não vale. A decisão foi tomada pelo BAP, prerrogativa do presidente do clube. Contra o Vasco deu certo. O Flamengo fez uma ótima partida em aspectos técnicos, táticos e físicos também. Vamos ver como vai ser essa sequência dura de Fluminense, São Paulo e Corinthians. O que você acha? O que você pensa? Você tomaria essa decisão? Você continuaria indo com o time sub-20? Você traria o time principal? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link e baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.